Opa, boa tarde, gente. Eu sou Moisés Carvalho, sou o técnico do Sebrae São Paulo. Eu atuo no Sebrae há mais ou menos 11 anos no atendimento às micro e pequenas empresas. Atualmente eu estou num departamento do Sebrae chamado de Geração de Negócios. Então nós somos responsáveis lá nesse departamento em buscar parcerias, fechar projetos segmentados, encontrar oportunidades de negócios aí, unindo os empresários e o mercado. Eu estou passando uma lista de presença, eu vou pedir para que vocês assinem para nós registrarmos aí os participantes da palestra, tá? Para nós termos o histórico de vocês também, das pessoas que estão participando dessa palestra. Aqui tem meu e-mail, moisescs@sebraesp.com.br. Se alguém tiver interesse depois também em receber essa apresentação, me manda o e-mail que eu encaminho a apresentação para vocês. Nós vamos falar um pouquinho hoje de controles financeiros. Vou falar sobre os principais pontos, né, em relação aos controles financeiros de uma empresa. Então eu vou falar aqui de fluxo de caixa, falar um pouquinho de demonstrativo de resultado e também de formação de preço de venda, uma geral aí em cada um desses tópicos. Legal? Bom, quando a gente fala de controles financeiros dentro de uma organização, é fundamental entendermos que a nossa empresa ela está dentro de um ambiente. E esse ambiente, se nós pegarmos o cenário hoje político, o cenário econômico, né, é um cenário de bastante turbulência. A gente ainda, o brasileiro ainda está meio receoso sobre como vai ser o futuro do Brasil, se vai aprovar as reformas, se não vai aprovar as reformas, e aí a inflação que sobe, é o PIB que tem expectativa de crescer 1%, daqui a pouco isso já reduz, enfim. Então nós vivemos em um cenário turbulento. E isso, de fato, impacta na vida da micro e pequena empresa. Principalmente de empresas que trabalham com produtos, por exemplo, importados, com essa alta de dólar, com outros fatores externos que influenciam diretamente a realidade aí das micro e pequenas empresas. Então, ter bom controle financeiro é fundamental para a competitividade de qualquer negócio. Por isso, esse tema será abordado aqui dentro desse evento. Primeiramente, saiu um estudo, ontem mesmo eu estava assistindo o Jornal Nacional, eles estavam falando sobre o ensino brasileiro. O ensino brasileiro, 80% mais ou menos dos estudantes saem do ensino médio com dificuldade na língua portuguesa. E esse número ele sobe em relação à parte financeira. 90% dos estudantes saem com problemas, com dificuldades em questões financeiras. Então, essa dificuldade que nós passamos, muitas vezes, desde o colégio, eles fazem com que nós criemos alguns paradigmas. Fala, pô, mas é muito difícil. Ai, fazer finanças é complicado. Ninguém abre uma empresa porque gosta de controles financeiros, né? Pô, vou abrir minha empresa lá porque eu quero controlar as finanças da minha empresa. Normalmente não é assim. Normalmente nós abrimos uma empresa porque nós ou nos identificamos com aquele segmento, ou encontramos uma oportunidade em relação àquele segmento, ou muitas vezes passa de pai para filho, né, de geração para geração, enfim. Porém, nós temos que quebrar o paradigma e sair muitas vezes da nossa zona de conforto e saber que as finanças da empresa é algo fundamental para que essa empresa tenha sucesso. E o que eu tenho a dizer para vocês é que controles financeiros na gestão de um negócio não é um bicho de 7 cabeças. Uma pergunta básica aqui. Quantos aqui sabem fazer conta de mais? Somar. Opa, é isso, né? Subtrair. Legal. Usando a calculadora. Mais fácil ainda, né? Se tiver um sisteminha, então melhorou. Só colocar o número. O que eu quero dizer, pessoal, é que as finanças dentro de uma empresa, se você tiver um software, se você tiver uma planilha, se você tiver, mesmo que manualmente, você vai fazer conta de somar e subtrair na grande maioria das vezes. Então, o problema não é a matemática para cuidar das finanças da sua empresa. Legal? Bom,
É importante dizer que todo e qualquer negócio ele tem atividades que são estratégicas, outras atividades que são táticas e atividades que são operacionais. As finanças, ela é parte fundamental para os seus objetivos estratégicos. E quando eu falo objetivo estratégico, é pensando a longo prazo na sua empresa, onde você quer chegar com o seu negócio. Tem uma frase muito importante que diz: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Agora, se você pensa, define onde você quer chegar, mas se você não tem um plano tático para que você possa chegar até esse objetivo estratégico, você também vai ficar ali vivendo a esmo. Então você tem que pensar nos desafios a longo prazo, você tem que criar uma tática, uma estratégia de como chegar a alcançar esses desafios, e você tem as atividades diárias, as atividades operacionais que vão fazer com que você atinja esses desafios, esses objetivos. Legal. E as finanças, ela está permeando cada uma dessas etapas. Os controles financeiros, ele é de suma importância. E como eu disse, são ferramentas estratégicas que vai mostrar para a sua empresa se você está ou não alcançando os seus objetivos, e também muitas vezes fazer com que você mude algumas rotas. Quando você faz, vou falar de fluxo de caixa aqui, quando você tem um mês de fluxo de caixa, provavelmente você não vai conseguir tirar muitas informações dali e nem tomar decisão. Agora, quando você tem 3 meses, 6 meses, 1 ano de fluxo de caixa, e você analisa esse fluxo de caixa, você tira muitas conclusões e toma muitas decisões embasadas de acordo com essa ferramenta, que é uma ferramenta de suma importância para a vida de qualquer empresa. Seguindo. Bom, sabendo disso, o principal desafio de uma empresa é a organização. Não é fazer conta de mais, não é fazer conta de menos, não é a matemática. Principal desafio, a organização. Eu, nesses 11 anos de apoio aí às micro e pequenas empresas, muitas vezes quando eu converso com alguns empresários e pergunto sobre o salário dele, né? Qual que é o seu salário na sua empresa? Eu me surpreendo com 90% deles, chutando baixo, que dizem que não tem salário. Eu não tenho salário. E aí eu começo a indagação. Falo, pô, como que você tem filho? Ah, tenho filho. Como que você paga a escola do seu filho? Ah, eu tiro dinheiro lá da empresa. Como que você paga seu condomínio? Ah, eu tiro dinheiro da empresa. Então, peraí. Então você tem salário, só que não é de forma estruturada. E aí, para falar de formação, para falar, na verdade, de qualquer tipo de controle dentro de uma empresa, o primeiro passo é uma organização pessoal. Então, quem vai começar a trabalhar as finanças aí, ou quem já trabalha as finanças, ter uma organização financeira pessoal é de suma importância. Definição de prolabore. Quantos aqui tem empresa? Só para eu ter uma noção. 1, 2... Legal. Vocês têm 3, legal. Os demais, quantos querem abrir uma empresa? Estão no processo de abertura? Legal. Bacana. Legal. Então, pessoal, tanto você que já tem uma empresa, quanto quem vai abrir uma empresa, a definição do prolabore é um dos passos fundamentais para a vida de qualquer negócio. O que é esse tal desse prolabore? Prolabore é o salário do sócio que atua na empresa. Então, o sócio que trabalha na empresa tem direito a um salário. Esse salário é de acordo com a função exercida na empresa. Se você mistura o seu capital pessoal com o capital da empresa, dificilmente você vai conseguir apurar resultados, porque está tudo muito misturado. As finanças pessoais é um poço sem fundo. Se você for fazer um inventário pessoal hoje, de cabeça, os maiores gastos ele vem. Condomínio, IPTU, IPVA, enfim. Esses gastos ele vem de cabeça. Os pequenos gastos que ficam perdidos. E é esse que faz a diferença na vida das empresas. Então, fazer o inventário pessoal, definir o prolabore, esse é o primeiro passo aí para você conseguir fazer controle financeiro. Falando de fluxo de caixa, esse daqui é o fluxo de informações financeiras que alimentam o nosso fluxo de caixa. Então aqui nós temos um estoque de produto, de matéria-prima, podemos dizer que um estoque de mão de obra, enfim. Nós temos o estoque inicial. Para
que esse estoque entre no nosso controle, nós podemos comprá-lo a prazo ou à vista, ok? Se nós compramos a prazo, o que acontece? Nós temos a necessidade de ter um controle. Que controle que é esse? O controle de contas a pagar. Olha aqui. Comprei a prazo, eu tenho que ter um controle de contas a pagar, ok? Eu posso comprar também à vista. Se eu compro à vista, o que acontece? Sai um dinheiro do meu caixa. Então eu tenho que ter um controle de caixa diário. No meu caixa, quando eu falo caixa, é caixa barra banco, né? Então, comprei a prazo, vou fazer lá meu controlinho de contas a pagar. Comprei à vista, vai ter uma saída no meu caixa diário, ok? E aí quando eu compro, esse produto entrou no estoque, eu vou para o processo de vendas. Bom, se eu vendi à vista, o que vai acontecer? Vai entrar dinheiro no meu caixa. Novamente, controle de caixa diário. Se eu vendi a prazo, eu tenho um direito futuro. Então eu tenho aqui o meu contas a receber. Ok? Vejam só. Essas informações alimentam o seu fluxo de caixa. Moisés, quais são as informações então que alimentam o fluxo de caixa? O controle de caixa diário, as entradas e saídas do dia, vai para o fluxo de caixa. Contas a pagar, fluxo de caixa. Contas a receber, vai para o fluxo de caixa também. Então o fluxo de caixa ele consolida tanto o que aconteceu no seu caixa diário, quanto os seus direitos e obrigações futuras. Pode ir. Bom, e para que serve o fluxo de caixa? Apurar o saldo disponível em caixa, registrar os valores reais recebidos, contas a pagar, contas a receber e verificar o saldo no final e verificar os valores projetados. Então, apareceu lá, estou aqui na feira do plástico, de repente surgiu aqui uma promoção relâmpago aqui, de uma máquina que custava 50 mil reais e agora aqui na feira eles estão fazendo por 30 mil reais. E estão parcelando ainda em 5 vezes. Pô, de 50 por 30, parcelado em 5 vezes, estou a fim de comprar, preciso dessa máquina. Como que eu sei se eu vou ter a capacidade de pagar essa máquina nessas 5 vezes? Como que estará o meu caixa lá no mês de abril? Como que estará no mês de maio? Como que estará no mês de junho? Enfim, então o fluxo de caixa, você vai analisar a sua capacidade de pagamento futura. Através do seu fluxo de caixa que você vai falar, opa, posso fazer esse investimento agora. Ah não, está um pouco apertado. Vou tentar negociar porque o mês que vem meu caixa está apertado de acordo com alguns compromissos que eu vi lá no meu fluxo de caixa. Então, em abril eu não consigo pagar. Mas se ele me der uma carência de um mês, eu consigo fechar esse negócio. Serve para tomar alguns tipos de decisões através dessa ferramenta, ok? Bom, o fluxo de caixa também, ele é como se fosse um extrato da sua empresa, né? Quanto que você gastou em determinados produtos nesse mês? Quanto que entrou de determinadas receitas nesse mês? Então, através do fluxo de caixa, você consegue saber de onde está vindo e para onde está indo o dinheiro da sua empresa. É de suma importância. Olha aqui, pessoal. Esse daqui é um exemplo básico de fluxo de caixa. Tá? É uma estrutura sintética aí de um fluxo de caixa, mas é basicamente isso daqui, essas informações que compõem o fluxo de caixa. Nós iniciamos aqui no fluxo de caixa com o saldo inicial. O que é esse saldo inicial? É quanto que a sua empresa iniciou em caixa no início do mês ou no início do período que você irá fazer aquele fluxo de caixa. Então vamos pensar aqui. No mês de março minha empresa iniciou com 10 mil reais em conta. Esses 10 mil, seja ele em espécie ou seja ele lá na sua conta corrente. É o valor que tem a liquidez, que vocês possam utilizar. Então, legal. Nesse exemplo, eu iniciei meu caixa com R$1. Ok? Seguindo aqui, eu tive entradas do produto A, B e C. Essas entradas aqui, que é A, B e C, é entrada, nós podemos colocar aqui,
que entrou no cartão de crédito, entradas, né, eu vendi a prazo lá atrás, mas entrou aqui no meu caixa de hoje um valor que era do cartão de crédito. Eu vendi no débito, eu vendi em dinheiro. Então aqui nós especificamos a origem da entrada no nosso caixa. Nesse caso aqui, a soma de todas as entradas deu R$12. Então, tive R$12 de entradas nesse dia aqui, 1º de janeiro de 2016. E aqui eu tenho as saídas. Nas saídas, o que nós colocamos? Saídas com despesas fixas, né, que são água, luz, telefone, aluguel, internet, enfim, os gastos que eu tenho lá mensalmente. As saídas com fornecedores, as saídas com impostos, com comissões, enfim, todas as saídas que nós temos dentro da empresa. Nesse caso aqui, a soma das saídas deu R$6. Vamos lá. Entrou 12, saíram R$6. 12 menos 6, R$6. Sobrou. Só que eu já tinha R$1 lá de saldo inicial, então o meu saldo final, R$7. Esse R$7 é o saldo que vai iniciar o meu dia seguinte. Se vocês olharem aqui, dia seguinte, R$7. E aí entrou mais R$12 no dia seguinte. Saiu mais 6. Opa, 6, 12 menos 6, 6. Só que eu já tinha 7, meu saldo final ficou em R$13. E assim sucessivamente. R$13 é o saldo inicial lá do meu dia seguinte. Legal? Pessoal, essa é a lógica básica do fluxo de caixa. Tranquilo? Demonstrativo de resultado. Bom, antes de falar de demonstrativo de resultado, é importante entender. O fluxo de caixa, ele é uma ferramenta que nós chamamos de uma ferramenta de regime de caixa. Regime de caixa quer dizer que nós levamos em consideração sempre a efetiva entrada e saída de dinheiro. Ok? Regime de caixa. No fluxo de caixa, nós não conseguimos ver lucro. Eu vejo bastante algumas pessoas falar, pô, quanto você está tendo de lucro? Olha lá no seu fluxo de caixa, enfim. Não, não é a finalidade da ferramenta. No fluxo de caixa, nós conseguimos ver saldos. Então, como que está o saldo da minha empresa? Eu posso ter um fluxo de caixa com saldo positivo e a empresa estar tendo prejuízo. Como que eu posso ter um fluxo de caixa com saldo positivo e a empresa estar tendo prejuízo? Da seguinte forma, vamos pensar que eu comprei um produto a prazo, vou pagar a prazo lá na frente, e vendi para o meu cliente à vista. O que vai acontecer? Vai entrar um dinheiro no meu caixa, que vai dar um caixa positivo, e eu vou pagar só lá no mês que vem. Só que de repente eu formei o preço errado desse produto, eu tive prejuízo de produtos que estragaram, enfim. E aí eu acabei tendo prejuízo na minha venda. Lá na frente, quando eu for pagar, pode ser que falte dinheiro para pagar esse produto que eu comprei. Então, o meu resultado vai dar negativo. Só que o meu caixa ele deu positivo em um determinado momento, porque essa conta ela ficou jogada lá para frente. Então, fluxo de caixa, regime de caixa, para ver como que está o saldo da minha empresa. Demonstrativo de resultado é um regime de competência. Regime de competência, aqui eu não quero saber como que está o dinheiro, onde que não está, enfim. Aqui eu quero saber se a minha operação é lucrativa. Eu quero saber se eu estou tendo resultado positivo, se eu estou tendo lucro. Demonstrativo de resultado. Ter lucro não significa que o dinheiro está em caixa. Onde que eu vejo se o dinheiro está em caixa? Lá no fluxo de caixa. No demonstrativo eu vejo se eu estou tendo lucro, ok? Bom, apurar lucro e também comparar resultados obtidos. Será que a minha empresa está crescendo? Não está crescendo? Às vezes o empresário ele tem o hábito de olhar somente uma parte do controle financeiro, que é a parte da entrada. Pô, esse mês eu faturei 100 mil. O mês passado eu tinha faturado 80 mil, então tá muito bom. Legal, né? Só que não é assim que nós fazemos gestão. Eu tenho que olhar também todos os gastos envolvidos. Não adianta olhar só o faturamento bruto. E aí o demonstrativo de resultado ele serve para você fazer esse tipo de comparação de forma mais adequada, de forma correta. Ok? Pessoal, esse daqui é um exemplo de demonstrativo de resultado.
Nesse caso aqui, a empresa teve uma receita de R$25 mil. Então, vejam só, receita de R$25 mil. Custo de vendas, R$10 mil. Aqui é a pegadinha. Muitas pessoas que fazem por conta própria um demonstrativo de resultado, elas acabam errando nesse tópico aqui. Por quê? Custo de mercadoria vendida não é o que você pagou para o seu fornecedor. Ah, esse mês eu gastei tanto com o fornecedor. Não, não é isso. O custo de mercadoria vendida, nesse caso aqui, é quanto que eu gastei para faturar R$25 mil. Quais foram os custos envolvidos para faturar R$25 mil? Vamos supor, eu comprei R$15 mil de mercadoria. Desses R$15 mil, eu vendi R$10 mil de mercadoria, que me gerou uma receita bruta de R$25 mil. Então, se dos R$15 mil eu só vendi R$10 mil de mercadoria, sobraram R$5 mil de mercadoria, correto? Esses R$5 mil está lá no estoque. Então eu tenho um estoque, eu tenho um ativo circulante lá parado, lá no meu estoque. Esses R$5 mil não entram aqui. Aqui só vai entrar os R$10 mil, que foram os R$10 mil que eu de fato vendi. O custo da mercadoria vendida. Legal? Aqui as despesas variáveis. Despesas variáveis são aquelas que variam em decorrência das vendas. Impostos, comissões, taxa da maquininha de cartão, enfim. Então, tudo que varia em decorrência das vendas, nós chamamos de despesas variáveis. Nesse caso aqui, nós tivemos 10 mil de... Desculpa, 10 mil? É isso aí. Tivemos 10 mil de despesas variáveis. Bom, quando nós pegamos a nossa receita bruta, tiramos os custos de vendas aqui, as despesas variáveis, sobra um valor, R$10.500 nesse caso aqui. Então eu peguei meu faturamento, tirei o custo da mercadoria vendida, tirei todas as despesas variáveis e me sobrou, nesse caso, R$10.500. Esses R$10.500 eu chamo de margem de contribuição. Ou seja, é o valor que vai contribuir para pagar as minhas despesas fixas. Sobrou, nesse caso, R$10.500 para pagar minhas despesas fixas. Aqui, eu tenho de despesas fixas R$8 mil. R$8 mil. Pessoal, só alinhando, despesas fixas, aquela despesa que eu tenho mensalmente, a empresa abrindo, não abrindo, eu vou pagar essa despesa. Não é fixa porque o valor é igual, tá? É fixa porque eu tenho mensalmente. Legal? Então, despesas fixas, R$8 mil. Vejam só, nesse exemplo aqui, margem de contribuição R$10.500, tirei minha despesa fixa, sobrou R$2.500 de lucro nessa empresa. Isso quer dizer que essa operação é lucrativa, ok? R$2.500. Despesas financeiras. Eu estou pagando algumas despesas de juro de cheque especial, que não faz parte da minha operação, mas eu estou pagando lá cheque especial, rotativo do cartão de crédito, outras despesas mais, e isso daqui está impactando no meu resultado. Ou seja, está tirando uma parte do meu lucro. Mesmo pagando essas despesas financeiras, que não faz parte da minha operação, a minha empresa ainda está tendo um resultado de R$1.200 positivo. Pô, Moisés, se a empresa está tendo R$1.200 positivo, isso significa, então, que essa empresa está com caixa saudável? Tem dinheiro em caixa? Não necessariamente. Muitas vezes, eu, atendendo empresas, eu analiso o demonstrativo de resultados dessas empresas, e aí eu vejo, olha, o resultado está positivo. Só que a empresa, por exemplo, compra à vista e vende a prazo. O que acontece? Embora tenha resultado positivo, a forma com a qual ela negocia não é a melhor. E aí falta dinheiro no caixa dela. Então, às vezes, você tem operação positiva, mas tem problema de caixa. Ok? Daí a importância de você cuidar tanto do fluxo de caixa, para que batam as entradas e saídas,
e também cuidar do seu demonstrativo de resultado para você verificar se a empresa está operando de forma positiva, se a operação está saudável. Bom, pessoal, formação de preço de venda. Eu costumo dizer que a formação de preço de venda ela tem sempre duas vertentes, né? Uma vertente é a vertente financeira e a outra vertente é a vertente mercadológica. Então, do ponto de vista financeiro, se for falar com um consultor financeiro, ele vai falar para você o seguinte: olha, o seu preço de venda tem que gerar lucro. Do ponto de vista financeiro, o preço de venda tem que ser lucrativo. E do ponto de vista mercadológico, o preço de venda tem que ser competitivo. Bom, eu tenho que ter um preço lucrativo e, ao mesmo tempo, competitivo. Esse é o grande desafio dos empresários, dos empreendedores. Formar um preço de venda lucrativo e competitivo. Vamos lá. Do ponto de vista mercadológico, quando nós vamos formar preço de venda, nós temos que observar o segmento de cliente que nós queremos atender. Dependendo do nicho de mercado, ou eles pagam mais caro ou eles pagam mais em conta. Então eu tenho que entender esse nicho que eu vou atender. Verificar os preços praticados pelos concorrentes diretos. Então eu tenho que pesquisar os concorrentes diretos, né? Às vezes me passar por cliente, fazer pesquisa de preço, enfim. Então eu tenho que entender os concorrentes. Se eu tiver um diferencial competitivo, eu posso ter um preço diferenciado também. Então se eu tenho um benefício que os meus concorrentes não oferecem no meu produto ou serviço, eu consigo ter um preço diferenciado. Muitas vezes nós temos um mix de produtos maior do que a concorrência. O nosso cliente compra por comodidade. Então, eu também consigo, muitas vezes, ter um preço diferenciado nesse caso. E sempre se atentar ao preço mínimo. Ou seja, tem produtos que a gente vende num preço mínimo, sem dar prejuízo, tá? Mas que é um produto chamariz. Ou seja, através desse produto, eu consigo vender outras soluções da minha empresa. Então, isso também tem que ser observado. O preço, pessoal, são 4 pilares aí que nós temos que considerar na formação do preço de venda. Ele tem que repor a mercadoria, ok? Ou seja, eu tenho que comprar uma nova mercadoria, pagar minha mão de obra. Ele tem que pagar as despesas variáveis, comissões, impostos, né, as despesas que variam em decorrência das vendas. Ele tem que pagar as despesas fixas, aluguel, água, luz, telefone, etc. E ele tem que sobrar lucro. Então veja só, quando nós vamos formar preço de venda, nós temos que considerar custo unitário, despesas variáveis, despesas fixas e o lucro. Esses 4 componentes formam o seu preço de venda. Essa fórmula aqui é a fórmula que nós utilizamos para formar preço de venda, ok? Então, essa fórmula aqui é utilizada para a formação do preço de venda. Nós pegamos o custo unitário. No caso da prestação de serviços, são os insumos envolvidos mais a mão de obra direta, ok? Na indústria também, né, nós podemos colocar aqui o custo da mão de obra direta mais os insumos. 100% da fórmula, menos percentual de despesas variáveis, percentual das despesas fixas e o percentual da margem de lucro. Pegando essa fórmula aqui, aplicando os números nessa fórmula, nós conseguimos achar o nosso preço de venda. Essa parte de baixo nós chamamos da fórmula do markup, ou seja, markup divisor. Nós vamos achar o markup que nós vamos aplicar na peça, no produto, para chegar ao nosso preço de venda final. Nesse exemplo aqui, custo do produto, R$ 72,50. Ok? Então, paguei R$ 72,50 no meu produto. Despesa variável, 15% das vendas eu pago de despesa variável. Despesas fixas, 30% do meu faturamento vai para pagar as minhas despesas fixas. E aí, eu tenho uma margem de lucro aqui de 5%. Eu vou jogar na fórmula esses números aqui, ó, R$ 72,50, que é o custo da mercadoria, 100% da fórmula, menos os 15% despesa variável,
30% de despesas fixas e 5% que é a minha margem de lucro desejada nesse produto. Quando eu faço essa conta, eu chego no meu valor de preço de venda. Nesse caso, R$ 145. O que significa? Se eu vender essa peça por R$ 145, eu vou tirar lá 15% para pagamento de despesa variável, eu vou tirar 30% para pagar minhas despesas fixas, eu vou repor minha mercadoria e vai me sobrar 5% de lucro. Ok? Volta. Aqui, pessoal. Aqui é a prova real. E para quem já trabalha e tem a curiosidade, pô, Moisés, talvez eu vou ter dificuldade em informar o preço de venda, enfim, mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor meu preço de venda. O que você pode fazer? Você pode pegar o preço que você já pratica. Ó, meu preço é esse daqui, eu vendo por R$ 145. Você vai buscar lá o custo unitário dessa mercadoria, R$ 72,50 nesse caso. Despesas variáveis. Vai fazer o levantamento das suas despesas variáveis. Quanto que você paga de imposto? Quanto que você paga de taxa de cartão? Quanto que você paga de comissão? Então, essas são as despesas variáveis. Você vai jogar aqui na mercadoria. Nesse caso aqui, 15% despesa variável. 15% de R$ 145, R$ 21,75. E aí você vai buscar as suas despesas fixas. Como que nós buscamos a despesa fixa? Você vai pegar, quem tiver histórico, tiver com empresa mais... Quem está começando, vai fazer uma projeção de faturamento e levantar seus custos fixos e verificar quanto que ele representa percentualmente da sua projeção de faturamento. Quem já tem empresa funcionando, vai pegar lá o faturamento, vamos pegar aqui dos últimos 6 meses, ou o faturamento do ano passado, e a média de gastos fixos que vocês tiveram, para verificar quanto que esses gastos fixos representam do seu total de faturamento. Ok? Bom, nesse caso aqui, os gastos fixos representam 30% do meu faturamento. O que significa? Cada peça que eu vendo, cada produto que eu vendo, em média, 30% vai para pagar minhas despesas fixas. Eu coloquei aqui 30% desse produto, R$ 43,50. Quando eu tirei aqui todos os gastos que eu tive em decorrência desse produto, me sobrou R$ 7,25. R$ 7,25 representa 5% de R$ 145. Então, o meu lucro nesse produto aqui é de 5%. Às vezes a pessoa fala assim, comprei por R$ 72,50, desculpa, comprei por R$ 72,50, vendi por R$ 145, tive 50% de lucro. Aí quando vai levantar de fato os custos, vai ver que o lucro mesmo, nesse caso aqui, 5%. Ok? Bom, pessoal, como eu disse, sou Moisés Carvalho. Se vocês quiserem essa apresentação, pode me mandar um e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer agora. Pode ser a dúvida de um, pode ser dúvida de outro também. Eu respondo aqui para vocês. Dúvidas? Não? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Obrigado.